Seja bem-vindo ao nosso curso básico aí de Teologia Boa Nerd. Estamos no nosso 10º módulo, na nossa segunda aula, falando sobre Cristologia. Na aula anterior, nós falamos aí na tipologia. Na aula de hoje, vamos dar continuidade sobre a tipologia bíblica, Cristo sendo apresentado também no Antigo Testamento, e hoje falaremos sobre as 3 portas do tabernáculo. Muito obrigado a você que tem seguido e comentado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que você possa aprender, segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que tem sido ensinado aqui. Bom, a primeira porta que vamos falar, e essa porta ela se encontrava lá no átrio e ela tinha aí aproximadamente 10 metros de largura, muito amplo, e era muito ampla mesmo. E esta primeira porta, de fato, ela vai apontar para Jesus. Em João 14,6 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, dando-nos a entender e a compreender que Jesus é esta porta ampla, para alcançar o maior número de pessoas ou de vidas possíveis. A segunda porta, essa porta já era fechada, tá? Que é fechada por um véu. Era a cortina do lugar santo. Por aqui, só os sacerdotes podiam entrar para ministrar. E esta porta, ela aponta para Jesus quando ele disse: eu sou a verdade. Lá em João 14,6, falando: eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus está deixando claro quem é ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, e essa é uma porta fechada, ela não tem uma amplitude para nenhuma outra verdade além de Cristo. A terceira, tá? A terceira porta, ela separava o lugar santo, do lugar santíssimo, por um véu, tendo o desenho aí de querubins. E para assinalar que esses seres sublimes sempre velam pela santidade e pela glória de Deus, então Jesus, no mesmo livro de João, capítulo 14,6, vai deixar claro: e eu sou a vida. Ou seja, não há nenhuma outra vida além daquela que nos é oferecida mediante o Evangelho, daquela que nos é oferecida diante da palavra de Deus. Temos aí a cobertura do tabernáculo e também as suas tipologias, lá em Êxodo capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 14, nós temos uma menção sobre isso. Êxodo capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 14. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino, torcida em azul, purpura, carmesim, com querubins, e as fará de obra esmerada. O comprimento da sua cortina será de 28 côvados, a largura da cortina de 4 côvados, e todas as cortinas serão de uma única medida, 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma a outra. E aqui Deus vai dando uma orientação sobre a cobertura do templo. Como que seria? Porém, o tabernáculo ele tinha que ser coberto. Ele tinha que ter uma cobertura de fácil montagem e também desmontagem. Foi então construído, construído de 48 tábuas de acácia, que constituíam uma armação principal do santuário. E Deus ordenara a Moisés, ou deu a ordem a Moisés, tá? Que o tabernáculo fosse coberto por cortinas para que pudessem proteger os móveis, tanto da chuva quanto do calor. Segundo a ordem do exterior para o interior, temos a seguinte cobertura, pele de golfinho. O propósito dessa cobertura, tá? Era proteger da chuva e do sol, e não era uma cobertura atraente, além de parecida com a cor da areia do deserto, cuja poeira ela retinha. Era simples e sem nenhuma beleza. Essa primeira cortina, ela vai dar uma indicação da obra de Cristo, como aquela que não tinha nenhuma aparência, nem formosura. Lá no livro de Isaías fala sobre isso, Uma vez que viveu uma vida de separação no meio dos homens perversos, porém, ele não foi contaminado. Então mostra já a tipologia de Cristo ali. A pele de carneiro,
ela tinha uma cor avermelhada. O carneiro é o símbolo de uma devoção e consagração, né? Um carneiro ele foi sacrificado no lugar de Isaac, demonstrando assim a total devoção e amor, né, de Abraão para com Deus. O Senhor Jesus também, de igual modo, demonstrou, né, em total devoção, entrega a Deus Pai, e mesmo quando a cruz, né, com todo o seu horror e sofrimento, estava envolvido, né, pronto, né, ao seu sangue, né, ser derramado na cruz do Calvário, aonde foi pago um alto preço pela nossa vida. Então temos aí também Cristo como sendo esse sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário. Temos a pele de cabra. A lição principal aqui é a substituição. A cabra, o bode, macho ou fêmea, simboliza o pecado e o transgressor. Este animal era oferecido pelos israelitas como uma oferta ao pecado. Levítico 4, 23 e 27 e 28. Esta cobertura indica, tá, uma obra redentora de Cristo, né, como aquele que tornou o nosso, né, substituto lá na cruz do Calvário. Isaías 53, 10 e Gálatas 3, 13. Linho fino, finalmente, é a quarta cobertura, tá, do tabernáculo. Ela era constituída de 10 cortinas de linho fino, branco, cor bordada, primoroso em azul. Tá? O linho é símbolo de pureza e justiça, caráter de Cristo demonstrado através de uma vida sem nenhum pecado, né, e trouxe o prazer a Deus. O azul é como já contamos, a cor do céu, indica a majestade divina de Deus, a majestade divina de Cristo. Bom, não é nossa intenção aqui, tá, esgotar as tipologias em relação a Cristo, tanto até porque não daria muito tempo, tanto em relação ao tabernáculo, como também, né, em pessoas que serviam o tipo de Cristo, como José, Moisés, Arão, Melquisedeque, Mardoqueu, Davi, e etc. Né, tem vários, né, que representavam a divindade de Cristo, sendo Cristo o elemento central da nossa fé. É fato que não é o suficiente apenas ter fé. A fé ela é válida somente se a colocarmos em alguma coisa ou em alguém. Você deve colocar a sua fé somente em Jesus Cristo. Várias seitas, né, falam de objetos de fé, portanto a fé deles, de alguma forma, acaba sendo inútil. Não importa o quanto seja sincero, você pode ter uma grande fé, mas só isso não pode salvar você. Ele deve ser colocado em Cristo Jesus e uma vida totalmente voltada em Cristo. A doutrina e a divindade de Cristo é composta aí de 3 elementos básicos que vão incluir a crença no Deus Trino, que existe um Deus que subsiste em 3 pessoas, sendo o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e eles são de igual e coeternos e da mesma natureza. O monoteísmo, existe um único Deus, o Deus único, né, o que existiu. Isaías 43, lá no livro de Isaías 43, 10, vai falar assim, ó, livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Né? Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim não haverá. Né? E também temos lá o 44, do 6 ao 8. Isaías 44, do 6 ao 8 também fala: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Então estão compostas, a Bíblia vai apresentar aí o único Deus, que estão compostas aí numa unicidade. A união, né, hipostática, Jesus é tanto Deus como homem. Ele também é singular no que diz respeito à sua pessoa, sendo ele Deus perfeito e homem perfeito. Não é 2 pessoas ao mesmo tempo. Ainda que seja difícil compreensão, né, nós estamos falando de uma unificação de uma única pessoa, né, divina, como ser humano, como ele é ser único. Jesus também é um ser único, né, na sua natureza humana e na sua natureza, né, como sendo Deus. Né? Como Deus, Deus deve ser Deus para poder oferecer um sacrifício de valor superior a um simples mortal, a um simples homem.
Ele teve que morrer pelo pecado do mundo, 1 João 2,2, somente Deus de forma humana poderia fazer isso para que pudesse, a partir daí, trazer então a remissão do pecado. Como homem, Jesus deveria ser homem para então poder, né, ser o sacrifício perfeito pelo homem, e ele poderia ser o mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ao único trino, ao Deus trino, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, seja ele a glória, a majestade, a honra, antes de todas as eras, agora para todos sempre. Amém. Temos também, a partir daí, as características exclusivas dele. Bom, todas as características e atributos de Deus são claramente apontadas em Cristo. E não pode, né, não podendo ser ele tido por alguém menos que Deus. As provas são abundantes, e todo o Novo Testamento começa pela ideia que Cristo tinha, né, assim, o seu próprio respeito. Bom, qual é a autoconsciência de Cristo? Bom, assim, Jesus ele tinha uma clara consciência sobre a sua pessoa. As alegações que Jesus fez sobre a própria pessoa não teriam sentido nenhum se ele não tivesse sobre si, né, a clara noção, a certeza do que ele estava falando e da sua divindade. Tudo indica que ele sabia de fato quem ele era. Ele era tanto homem, mas como Deus também, né? Pois ele disse que os anjos eram seus e poderiam enviar. Mateus capítulo 13, versículo 41, em Lucas 18, 9, em Lucas 15, 10, os anjos são chamados anjos de Deus, né? Que o reino dos céus, Mateus 3, 24, 31, Mateus, né, do 33 ao 34, né, que o reino de Deus, Lucas 17, 20, e também é o seu reino, Mateus 13, 41, ter a autoridade para perdoar pecado, Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, né? E quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus, embora ele tenha nos dado essa autoridade, né? Mas quem perdoa todos os nossos pecados é o próprio Deus, né? A tarefa que cabe exclusivamente a Deus. Aliás, por causa disso, os fariseus acusavam, dizendo isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Perdoar pecado é uma prerrogativa, né, divina, né, que julgará todos os homens, separando os bons do mal. Mateus 25, 31 ao 46, Lucas capítulo 13, do 23 ao 30. No Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso é o único chamado de juiz de toda a terra, Gênesis 18, 25, e o único, né, com a prerrogativa que vai julgar todas as nações, Juízes 11, 27. Só Deus pode exercer tal autoridade ou tal poder, né, sobre a terra. Bom, ser o Senhor do sábado, Marcos capítulo 2, 27 e 26. O valor do sábado ele foi definido por Deus, Êxodo 20, do 8 ao 11, e somente alguém igual a Deus poderia anular ou modificar essa norma. Ter a autoridade pessoal no mesmo nível, né, da autoridade lá no Antigo Testamento, Mateus 5, 21, do 22, 27 e 28. Nessas passagens, Jesus vai deixar claro, né, que ele tem uma autoridade, né, onde estabelecia os seus ensinamentos, e no mesmo nível da autoridade que era dispensada aí pelo Moisés, tá? Um dos profetas das Escrituras, que diz de passagem, um dos maiores profetas aí do Antigo Testamento. Ser a ressurreição e a vida, João 11, 25, alegava, né, ter poder suficiente para tornar a viver a qualquer que nele cresce. Somente Deus pode fazer tal afirmação ou tal declaração. Temos Jesus que o fez. Bom, suas afirmações, né, como respeito ao Pai. Jesus, ele alegou várias vezes possuir um relacionamento íntimo e o mesmo aí bastante em comum com o Pai, né, que soaria como uma loucura, caso ele não fosse Deus. Tá? Mas ele sabia de fato o que ele estava dizendo. Ele afirma ser um com o Pai. João 10, 33 afirma que quem o vê, vê o Pai. João 14, 7, 9 afirma que existia antes de Abraão, né, como já estudamos. João 8, 52, 58. A sua afirmação é no presente. Eu sou semelhante ao nome, né, que foi dado por Deus, né, que foi dado por Deus a Moisés, quando apresentou-se lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Significa tão claro para os judeus
que a sua reivindicação, né, de divindade, que quisera apedrejá-lo, né, por essa blasfêmia, né? Então, Jesus ele falava de várias formas, mas a maneira mais provocativa de Jesus no Novo Testamento era usar a própria palavra como eu sou, né? E esse eu sou, né, soava como algo, né, de afronta aos judeus, porque os judeus, né, só considera o Deus que falou com Moisés lá no monte, né, e apresentou-se como esse nome. Agora vem Jesus e de fato vai afirmar muito mais lá no livro de João. Nós temos os 4 evangelhos, né, que vão aí, são evangelhos sinóticos, iguaizinhos, que vão falando do Senhor Jesus, mas no livro de João, Jesus ele fica um pouco mais ousado, vamos dizer assim. E ele, claro, vai fazer várias afirmações, e uma delas é essa: eu sou. E esse eu sou era um problema, porque somente Deus poderia falar que eu sou. E Jesus estava afirmando quem ele era. Bom, afirma, né, que quem o honra está honrando o Pai. João 5,23. Afirma também que ter a mesma natureza de Deus que existe somente em Deus Pai. João 5,26. As relações, tá, entre a afirmação das pessoas, né, que conviveram com ele. Várias pessoas no Novo Testamento que tiveram contato com Jesus se manifestaram umas contra as outras a favor, né, da clara posição, né, da prerrogativa de Jesus, e requeria assumir aí para a sua vida. A reação do povo comum, João 7,11, muitos acreditavam ser ele o Messias, o prometido, outros que enganavam o povo. Ninguém permanecia indiferente antes a essa resposta. A reação, né, a declaração, né, de um sumo sacerdote, e a resposta aí franca de Jesus em Mateus 26, do 62 ao 65. A clara afirmação de Jesus também, né, que se sentiria, né, no direito aí, tá, de ser o Todo-Poderoso, ou um lugar de honra, né, que isso era dado somente a Deus. E de alguns escribas e fariseus, João 19, 7 ao 8, que ele fez aí a menção a si mesmo como Filho de Deus. Temos a declaração de Tomé, João 20, 28, Senhor meu Deus e Deus meu. E Jesus aceita a tal declaração que Tomé faz, né, a Jesus. Caso ele não fosse Deus de fato, ele já teria repreendido Tomé, mas ele não repreendeu. Ele aceitou tal afirmações. E vários outros testemunhos, né, acerca de Jesus, né, da vida de Jesus. No Evangelho de João, né, João identifica Jesus como sendo o verbo pré-encarnado, a palavra em ação, tá? João 1:1. Lemos também no princípio que era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João vai deixar claro que Jesus é um com Deus e ao mesmo tempo o distingue como Deus, versículo 2, a fim de que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? A Bíblia também afirma que no princípio de todas as coisas foram criadas por Deus, Gênesis 1:1. Assim João está estabelecendo aqui, tá, uma identificação entre Jesus e o Deus Criador, afirmando também que esse verbo divino se fez carne, né, e que somente ele revela plenamente a Deus. E claro, né, é um testemunho, né, que está falando a respeito da vida, né, da divindade de Jesus. Nos escritos de Paulo, Paulo vai mostrar claramente a crença na divindade de Jesus Cristo. Em Colossenses 1, do 15 ao 20, Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, no qual todas as coisas subsistem, e que ele reside a toda a plenitude e a divindade. Tá? Colossenses 2,9, Paulo vai referir ao julgamento de Deus. Romanos 2,3, e ao julgamento de Cristo. 2 Timóteo 4,1, 2 Coríntios 5,10, né, de maneira intercambiável. Em Filipenses 2, do 5 ao 11, Paulo ele vai ensinar, né, que Jesus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, deixando claro, né, que ele então estava, né, de acordo aí com a palavra de Deus. Em outras epístolas, o Hebreus, né, que ele é o autor mais contrastado, né, em questão de divindade de Jesus em relação aos anjos, aos homens. Em Hebreus 1:3 afirma que Jesus é o esplendor da glória de Deus. Então, se olharmos para as Escrituras, né, várias outras informações dentro da sua apostila,
pois eu peço para você dar uma olhada nela minuciosamente, você vai descobrir as grandes manifestações e sim as grandes revelações, né, de Deus. Temos em Paulo, lá em Pedro também chama Jesus de sendo Deus o Salvador. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao qual que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e o Salvador Jesus Cristo. Então nós temos várias afirmações e a ligação entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, tendo a manifestação e tendo aí o total propósito, né, de Deus, né, na vida do ser humano, o total propósito de Deus em construir esse relacionamento extraordinário, né, em construir esse relacionamento poderoso, né, os 4 atributos da divindade de Cristo. Bom, quais são esses 4? Né, onipresença, ensina-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Bom, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali eu estou no meio de vós. Mateus, né, 18, 20. E eles, tendo partido, né, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais, que o seguiam. Marcos 16, 20. A palavra onipresença deriva de 2 vocábulos latino, omnis, que significa tudo, e praesum, que significa, né, significa estar presente. Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive agora. Né? Essa aula está sendo feita agora, mas quando ela passar em várias outras pessoas assistirem, ele estará presente ali também. Bom, ele é onisciente, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e toda a convicção do entendimento para compreenderem o pleno ministério, né? O pleno mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria, o conhecimento, né, dos ocultos, que estão ocultos. Colossenses 2, 2 ou 3. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabe que eu te amo. E disse, apacenta a minha ovelha. Bom, a onipresença de Deus, né, nós temos aí a onisciência de Deus, é todo o seu conhecimento, é toda a sua sabedoria. Ele sabe de todas as coisas. Temos a onipotência de Deus. Ele é todo poderoso. Jesus aproximou-se e falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá? E esses versículos nos mostram que ele tem toda a deidade e o seu poder. Tá? Ele é eterno. Né? No princípio, tá? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, né, ele vai falar assim, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Tá? Quando falamos da eternidade, falamos do que ele é. Ele existe desde sempre. Ninguém o fez, né, ninguém o criou. Quais são aí, né, os ofícios, então, né, desse atributo? O Senhor Jesus, né, como sendo Deus Criador, tá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, né, nada do que se fez foi feito. Tá? João 1,3, né, porque nele foram criadas todas as coisas, o que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e subsiste por ele. Né? Colossenses 16, 17. Tal fato não contradiz a nenhuma declaração. Lá em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Pois já estava ali esclarecido que Cristo é Deus e ele é a palavra de Deus poderosa, liberada, né, para criar todas as coisas. O Senhor Jesus, como Deus, ele é o sustentador de todas as coisas, o qual, sendo o resplendor da glória, ele expressa a imagem da sua pessoa, né, e sustentando todas as coisas pela palavra,
do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação aí dos nossos pecados, ao sustentar todas as coisas, né, com o seu poder, mostra-se também toda a sua divindade. Eu acredito que você não tenha dúvida nenhuma sobre esse assunto, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o Deus que domina sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, né, como Deus, ele também é juiz, tanto dos vivos quanto dos mortos, e há de julgar os homens, né? Cristo se mostra divino e declarou em João 5:22, e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:1 fala, nos diz, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E esses 5 ofícios da atividade de Cristo Jesus vão comprovar claramente, mais uma vez, né, toda a sua divindade. Jesus é como um Deus imutável, né, o Deus da imutabilidade. Qualidade essa, né, que é inalterável em qualquer circunstância, em qualquer momento, né, conforme a palavra de Deus lá em Hebreus escreveu acerca de Cristo. Jesus Cristo, né, é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Então ele não muda, a imutabilidade está nele, ou seja, a palavra que ele liberou, liberada está. Ele não muda os decretos dele. O Senhor Jesus, como Deus, ele recebeu a adoração. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, enfatiza-se que só Deus pode, né, ser adorado. Bom, nenhum outro homem, nem anjo deve ser adorado. Apocalipse 19:20, porém a Bíblia deixou claro que o Senhor Jesus, né, por diversas vezes recebeu a adoração, né, como um direito seu. Né? Vejamos aí alguns exemplos. Mateus 28:17, quando viram adoraram, mas alguns se dividiram. Mateus 28:9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse salve, e elas aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Né? E Hebreus 1:6, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Tendo então aí, né, ele recebendo então essa adoração, ele recebendo então, né, esse louvor. Temos também os nomes e os títulos que são atribuídos ao Senhor Jesus. Bom, quais são os nomes e os títulos, né, que são aí atribuídos ao Senhor Jesus? Cristo é chamado Deus. A palavra grega traduzida, né, centenas de vezes no Novo Testamento por Deus é Theos. E Jesus é chamado por esse nome em várias passagens do Novo Testamento, onde a gente vai ver algumas passagens. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu, João 20:28, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2:13. Mas acerca do Filho do homem, né, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre o cetro de equidade e o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Cristo também é chamado de Emanuel. Isaías 7:14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. E em Mateus, este título é chamado, atribuído a Cristo, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, e Cristo é chamado de o primeiro e o último, né, Alfa e o Ômega. Alfa e o Ômega, né, no princípio, e só Deus, né, merece receber esses títulos. Só Deus, ele merece receber essa adoração, ele merece receber esse louvor. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também sou o último. Isaías, capítulo 48, versículo 12. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Disse-lhe ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Apocalipse 21, 6-7. Ele vai deixar claro, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, apenas Cristo, né, poderia reivindicar, né, esse direito de ser chamado de Cristo, de ser chamado de Senhor.
Cristo é chamado de Senhor. O título é usado, né, nas Escrituras como símbolo do, né, do Novo Testamento, referindo-se tanto ao Pai como ao Filho. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para Senhor é Adonai. Na Septuaginta, no Novo Testamento, né, temos traduzido aí a palavra Senhor por Kyrios, né, que é o Senhor dos Senhores. Tá? A grande reverência dos judeus ao nome de Deus. E esse nome, né, sendo ele dado a ele como sendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né, o Deus Todo-Poderoso e o Deus que move sobre todas as coisas. E Cristo, tá? Ele é chamado Filho de Deus. E de fato, Jesus é Filho de Deus. Não temos dúvidas, né, dessa tal declaração, tá? Desse tal propósito. Bom, nós ficamos por aqui nessa aula. Na nossa última aula, vamos falar, né, sobre a unidade de Cristo, tá? A humanidade de Cristo, né? De fato, deixando claro que ele sim foi um ser humano, né, e que ele venceu e também nós podemos vencer, tá bom? Então que Deus te abençoe e até o próximo, né, até a próxima aula nossa, né, falando aí sobre teologia, tá bom? Graça e paz. Tchau, tchau.